Você já teve a sensação de que sua cabeça não para, mesmo quando está tudo em silêncio ao seu redor? Às vezes, o corpo está parado, mas aqui dentro, na mente, tudo continua girando. Pensamentos atropelados, preocupações, ideias, fora de hora. Parece familiar? Se sim, fica comigo, porque hoje a gente vai falar sobre algo simples, mas poderoso: o silêncio mental. O que eu quero te mostrar aqui não é uma técnica mágica nem uma fórmula secreta. É uma ideia que pode mudar a forma como você lida com o mundo. Aprender a criar silêncio dentro da sua mente. Um espaço seu, livre do barulho externo e, principalmente, do caos interno. Quando você aprende a acalmar seus pensamentos, começa a enxergar tudo com mais clareza. Suas emoções, suas decisões, sua vida, e acredite, isso pode ser o começo de uma paz que você talvez nem sabia que estava buscando. Vivemos no meio de um ruído constante. Não estou falando só de sons, mas de notificações, mensagens, cobranças, comparações. A gente acorda com o celular na mão e, antes mesmo de escovar os dentes, já viu 3 vidas aparentemente melhores que a nossa passando na timeline. É como se o mundo tivesse virado uma grande sala cheia de vozes gritando ao mesmo tempo, e todas querem a nossa atenção. Esse barulho externo, com o tempo, vira interno. A mente começa a girar sem parar, tentando acompanhar tudo, tentando não ficar para trás. Surge o medo de estar perdendo algo, o famoso FOMO. A ansiedade bate. E mesmo quando finalmente temos um momento de silêncio, no banho, no trânsito, antes de dormir, a cabeça continua ativa, inquieta, cansada. E o mais louco é que a gente começa a achar isso normal. Como se pensar demais, sentir demais, viver no automático fosse só parte da vida adulta. Mas não precisa ser assim. Existe um outro caminho. E ele não exige que você se isole do mundo, nem que vire monge. Só pede uma coisa: presença. É aí que o silêncio mental entra. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Os antigos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, viviam em um mundo muito diferente do nosso. Mas a mente humana, essa, sempre foi barulhenta. Eles perceberam algo essencial. A paz não está no que acontece fora, mas em como a gente lida com o que acontece dentro. Para eles, o verdadeiro poder estava em dominar o que se passa na própria mente. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ou seja, não é o fato em si que gera sofrimento, mas o que pensamos sobre ele. O silêncio mental que eles cultivavam não era a ausência de pensamento, mas a presença de consciência. Era aprender a observar sem reagir, pensar com clareza, respirar antes de responder. Isso é tão atual que chega a ser impressionante. Em meio à correria, esse tipo de silêncio vira um superpoder. E calma, você não precisa estudar filosofia para começar a praticar. Basta entender que esse silêncio interior não é um estado mágico, é um treino. É como fortalecer um músculo. Com o tempo, sua mente para de correr em círculos. E aí, decisões ficam mais fáceis, emoções menos intensas e você mais centrado no meio do caos. Tá, mas como colocar isso em prática? Como cultivar o silêncio mental no meio de uma rotina corrida, cheia de tarefas, notificações e responsabilidades? A boa notícia é que não precisa de grandes rituais. Começa com pequenas pausas conscientes, espalhadas ao longo do dia. A primeira técnica é simples: respiração consciente. Quando sentir a mente acelerada, pare por 1 minuto. Inspire contando até 4. Segure o ar por 4 segundos e expire lentamente por 8. Faça isso 3 vezes. Parece pouco, mas muda tudo. Você sai do piloto automático e volta para o agora. Outra prática poderosa é o diário mental.
Pegue 5 minutos pela manhã ou à noite e escreva o que estiver na cabeça, sem filtro, sem preocupação com ortografia. Coloque os pensamentos no papel. Isso ajuda a esvaziar a mente e enxergar com mais clareza o que realmente importa. Tem também o que eu chamo de minuto de presença. Escolha um momento do dia, lavando a louça, esperando o ônibus, tomando um café, e fique ali, 100% presente. Sem celular, sem música, só você e aquela atividade. Parece bobo, mas é um treino profundo de atenção e silêncio. E claro, experimente limitar o tempo de tela, principalmente à noite. 1 hora sem redes antes de dormir pode ser um presente para sua mente. O silêncio mental começa quando a gente para de se bombardear de estímulos o tempo todo. Essas pequenas práticas, feitas com constância, funcionam como âncoras. Aos poucos, você percebe que consegue respirar melhor, pensar melhor, viver melhor. Mesmo que o mundo ao redor continue barulhento. Quando você começa a praticar o silêncio mental, mesmo que por poucos minutos por dia, algo muda. Aos poucos, a mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um lugar de repouso. Você começa a tomar decisões com mais clareza, sem aquele ruído emocional que atrapalha tudo. As respostas vêm com mais leveza e os problemas parecem menos urgentes. Você percebe que nem todo pensamento merece atenção, que nem toda emoção exige reação. Isso é libertador. De verdade. A ansiedade diminui porque você aprende a observar o que sente, em vez de se afogar no que sente. A autoestima melhora porque você passa a se escutar mais e a produtividade aumenta. Não porque você faz mais, mas porque faz com presença, com foco. O silêncio mental não é sobre se isolar. É sobre estar no mundo sem ser engolido por ele. É descobrir que a sua paz não depende do que acontece fora, mas do que você cultiva dentro. Se você ficou até aqui, experimenta uma coisa. Quando esse vídeo acabar, fique 1 minuto em silêncio. Só você, respirando, sem mexer no celular, sem pensar em nada específico, só estar. É nesse pequeno gesto que tudo começa. Se quiser, compartilha aqui nos comentários como foi para você. Às vezes, uma pausa é tudo que a gente precisa para se reencontrar no meio do barulho. Cuidar da mente é, acima de tudo, um ato de amor próprio. E aprender a silenciar o que está ao nosso redor é, muitas vezes, a chave para encontrar a paz dentro de nós. Lembre-se, você não precisa fazer barulho para ser forte. Às vezes, o maior poder está em saber ficar em silêncio, em se conectar consigo mesmo. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuamos nossa jornada pela paz interior.